Sobreviver como metralhador na Primeira Guerra Mundial era um milagre, mas o preço do milagre era a memória. O peso do que você fez com aquela arma ficava no corpo para sempre. Imagine o retorno para casa em 1918. O silêncio da sala de estar é quebrado pelo estalo da lenha na lareira. Para o veterano, o som não é de conforto. É o percussor batendo na espoleta. O trauma de quem operou a máquina de moer carne humana é uma sentença perpétua. Será que o operador sofria tanto quanto a vítima? A resposta está no cano da arma. Naquela época, o metralhador era o alvo número 1 de cada soldado, artilheiro e franco-atirador no campo de batalha. Todos queriam silenciar aquela voz metálica. Antes do terror das trincheiras, a busca por cadência de tiro era primitiva. No tempo dos mosquetes e carregadores de boca, a solução era bruta: amarrar vários canos juntos. Surgiram as chamadas armas de salva. O mecanismo era limitado. Um disparo, uma nuvem de fumaça e o silêncio. O inimigo tinha todo o tempo do mundo para avançar enquanto os soldados recarregavam cano por cano. Essas peças eram apenas artilharia pesada, lentas e vulneráveis. A eficácia era baixa, mas o desejo de automatizar a morte era imparável. O cenário mudou quando um novo inventor entrou em cena. Richard Jordan Gatling não criou uma arma automática. Ele criou uma moenda de carne. O dispositivo era puramente mecânico, um conjunto de canos montados sobre um eixo central. O operador segurava a manivela de madeira. O movimento era circular, constante, rítmico. Lembrava o moer de grãos em uma cafeteria antiga. Girar a manivela acionava todo o ciclo: carregar, disparar e extrair o estojo. Cada cano passava por sua etapa enquanto o próximo já se posicionava. Era uma bateria de fuzis de ferrolho trabalhando em sucessão. O som era um estrépito metálico e seco. Exércitos inteiros olhavam com desconfiança. Pela primeira vez, uma equipe reduzida entregava uma cadência de tiro devastadora: 800 disparos por minuto. 1862 foi o ano da patente que mudou o cálculo das baixas. Mas a solução de Gatling era um beco sem saída técnico. A arma pesava centenas de quilos. Ela não pertencia à infantaria, mas à artilharia. Montada em reparos pesados e carruagens de rodas altas, a metralhadora ficava atolada na lama. Os generais viam um monstro desajeitado. Ele não conseguia acompanhar o passo dos soldados no ataque. Era uma peça de museu antes mesmo de envelhecer. O mundo esperava por algo que não dependesse de força muscular. Hiram Maxim observava o recuo violento de um fuzil contra seu próprio ombro. Ele viu ali a energia necessária para alimentar a máquina. O projeto de 1883 estava pronto para sair do papel. Hiram Maxim não olhou para o futuro. Ele olhou para o próprio ombro. O recuo de um fuzil comum era um desperdício de energia. Uma força bruta que apenas causava dor e desvio de mira. A ideia era simples: trazer a física para o lado do atirador. Em 1883, Maxim transformou o impacto do disparo no motor da arma. O golpe que antes machucava o soldado passou a operar o mecanismo. A diferença era brutal. No sistema antigo, o homem era o motor. No novo sistema, o homem era apenas o vigia. Imagine a cena. O operador aperta o gatilho. A bala sai. O recuo empurra o ferrolho para trás. A cápsula vazia voa para longe. A mola empurra o mecanismo de volta. Um novo projétil entra na câmara. Tudo isso em uma fração de segundo. Sem manivelas, sem esforço humano. O cano cuspia fogo enquanto o dedo estivesse pressionado. Entre 1883 e 1885, o inventor cercou o mercado. Ele patenteou sistemas de gás, recuo e retrocesso. Nenhuma brecha foi deixada para a concorrência. Maxim registrou cada variação possível para garantir o controle total de sua máquina de morte. O protótipo de 1884 funcionava com pólvora negra, um combustível sujo. Ele deveria travar o mecanismo em poucos minutos. Como fazer a máquina operar em uma nuvem de fuligem? Maxim simplesmente aumentou as tolerâncias das peças. O cano cuspia fumaça preta e densa. O atirador ficava invisível atrás de uma névoa de carbono. Mesmo assim, a arma não parava.
Maxim disparou 200.000 rodadas nos testes iniciais, quase sem falhas. Imagine o cenário. 1884. A pólvora sem fumaça ainda não existia. O resíduo da pólvora negra é como areia molhada dentro de um relógio. O Gatling travava. O Maxim devorava tudo. A cadência era controlada por uma alavanca hidráulica, como um pedal de acelerador. O operador escolhia o ritmo, 1 tiro por minuto ou 600 disparos no mesmo tempo, 10 balas por segundo. É mais rápido do que um piscar de olhos. Nos testes militares, o veredito foi seco. O único Maxim equivalia ao poder de fogo de 60 fuzileiros atirando juntos. Onde antes eram necessários 60 homens, agora bastava uma máquina. A alimentação mudou o jogo. Esqueça os funis gravitacionais do Gatling que engasgavam com a vibração. Maxim introduziu a fita de tecido para 250 cartuchos. As fitas podiam ser costuradas umas às outras. A morte agora vinha em um fluxo contínuo. O fogo contínuo tinha um preço alto, o calor extremo. A cadência de 600 balas por minuto transformava o aço em brasa. Sem resfriamento, o cano deformava em segundos. Maxim resolveu isso com uma camisa de metal. Um cilindro de latão ou aço preenchido com quase 4 litros de água. O cano disparava mergulhado no líquido. A água fervia, o vapor subia. Para não denunciar a posição com nuvens brancas, um detalhe crucial: uma mangueira de borracha conectada a um galão externo. O vapor condensava ali, em silêncio, sem rastro, sem fumaça. A água evaporava rápido. Após 750 disparos, o sistema começava a secar. O metal pedia bebida. O Maxim era uma fera que precisava ser alimentada e saciada constantemente. Isso mudou a logística. A máquina completa pesava 53 quilos. Arma, tripé e o peso da água. Impossível para um homem só operar em combate. O exército precisava de uma equipe de 4 a 6 soldados. Um atirador, um municiador. Carregadores para as caixas de balas, para os galões de reserva e para as peças sobressalentes. A guerra deixou de ser um duelo de pontaria para se tornar um trabalho de equipe industrial. 6 homens para operar uma única boca de fogo. 1.500 mortos contra apenas 4 baixas britânicas. Essa foi a conta final de uma única noite na África. Os generais europeus evitavam usar a nova arma entre si. Por isso, transformaram as colônias em um campo de testes brutal. Outubro de 1893. Primeira Guerra Matabele. 700 paramilitares da Companhia Britânica da África do Sul avançam pelo território. Contra eles, 5.000 guerreiros Ndebele. A proporção era de 7 para 1, mas os britânicos levavam 5 metralhadoras Maxim. O ataque veio à noite. Gritos de guerra romperam o silêncio da savana. Os operadores da Maxim não precisavam de pontaria precisa, apenas de munição. O som era um estalo contínuo que abafava qualquer clamor humano. O cano cuspia fogo no escuro. As ondas de guerreiros caíam uma após a outra. Parecia uma colheita. Os relatos da época diziam que os homens eram cortados como grama sob a foice. Uma semana depois, em Bembesi, o cenário se repetiu. 6.000 homens atacaram a coluna britânica. Novamente, o aço venceu a coragem. A guerra deixou de ser um combate para se tornar um estande de tiro. A eficiência foi provada com sangue. Em apenas uma manhã, as metralhadoras Maxim ceifaram 2.500 vidas. Mesmo com 2.500 mortes em uma manhã, os estrategistas europeus hesitaram. A lógica dos generais ignorava o sangue no solo africano. Eles viam a metralhadora como um brinquedo caro, um desperdício de munição, algo indigno da guerra moderna. A ironia britânica cobrou seu preço na África do Sul. Hiram Maxim criou uma versão pesada de sua arma, calibre 37 mm. O exército britânico olhou para o projeto e disse não. Consideraram pesado e desnecessário. Os Boeres não cometeram o mesmo erro. Eles compraram as peças rejeitadas por Londres. Os soldados logo batizaram a arma pelo som rítmico que ela emitia. Pom-pom. O arrependimento veio rápido. Durante a Segunda Guerra dos Boeres, os britânicos sentiram o metal que eles mesmos desprezaram.
Os boeres escondiam as pom-pom perto das baterias de artilharia inimigas. O ataque era invisível e devastador. Em minutos, guarnições inteiras eram dizimadas por projéteis explosivos de 37 milímetros. O inventor era britânico, mas quem morria eram os súditos da rainha. O ceticismo era uma epidemia nos estados maiores. Alguns oficiais afirmavam que o combate exigia o brilho das baionetas, não máquinas de moer carne. Outros temiam o custo logístico de sustentar o apetite da Maxim. Eles não entendiam o novo século. Aos poucos, as potências começaram a ceder. O interesse crescia conforme a tensão na Europa subia. Todos sentiam o peso de algo inevitável. Ninguém previu a escala real do que viria. A criação de Maxim estava prestes a se tornar a régua que mediria a vida humana em massa. Ninguém imaginava o tamanho do desastre. Enquanto Londres apostava no sistema de Maxim, Paris seguia um caminho solitário. A França precisava de uma alternativa técnica. Eles temiam a dependência de patentes britânicas em meio a tensões coloniais na África. Mas o motivo real era a geografia. Como lutar no Saara com uma máquina que exige litros de água para não derreter? O exército francês queria mobilidade e independência. Eles escolheram a Hotchkiss. Diferente da Maxim, ela não usava o recuo do disparo, mas sim o desvio dos gases para operar o mecanismo. Era uma engenharia distinta, mais leve, mais seca. O segredo estava no metal. O cano espesso carregava anéis de metal maciço na base, formando um radiador primitivo. Imagine a cena. O combate atinge o ápice. O aço chega a 400 graus Celsius. O cano começa a brilhar com um vermelho escuro e opaco no meio da poeira. A arma continua cuspindo fogo, dissipando o calor apenas com o ar do deserto. Mas a autonomia tinha um preço alto. O sistema de alimentação era o seu ponto fraco. Enquanto a Maxim engolia cintas de 250 cartuchos, a Hotchkiss dependia de pentes rígidos de apenas 24 disparos. A cadência era interrompida a cada poucos segundos para a troca do pente. Essa limitação não impediu sua expansão global. Quando as forças expedicionárias americanas desembarcaram na Europa, elas não tinham metralhadoras próprias em quantidade suficiente. Os soldados dos Estados Unidos operaram as Hotchkiss francesas durante grande parte do conflito. No início do século XX, as potências mundiais pararam de apenas comprar armas. Elas começaram a industrializar a morte. Cada império escolheu sua versão da máquina de Maxim. A engenharia cedeu lugar à produção em massa. A Alemanha criou o MG-08, calibre 7,92 mm Mauser. A Rússia optou pela versão de Tula, 800 tiros por minuto em um carrinho de 2 rodas com um escudo de aço frontal. Mas foi a Grã-Bretanha que elevou o conceito de resistência ao limite com a Vickers. Por que mudar o que funciona há séculos? A construção de Maxim sobreviveu a todos os impérios que a criaram. A Vickers disparava o cartucho .303. Sua confiabilidade beirava o impossível. Em uma única operação, 10 dessas armas dispararam sem parar por 12 horas seguidas. Elas consumiram 100 canos sobressalentes. 1 milhão de tiros. Nenhuma falha mecânica. 1 milhão de projéteis pesam mais do que todo o suprimento de munição que um regimento de mosqueteiros gastaria em uma guerra inteira. O exército britânico manteve a Vickers em serviço até 1968. A despedida teve honras militares e um funeral completo. Hoje, essas mesmas máquinas de ferro e bronze reaparecem nas trincheiras da Ucrânia. Operadas por ambos os lados, elas continuam matando 140 anos depois de sua invenção. Os generais ignoraram os massacres nas colônias. A carnificina contra os Matabele foi vista como uma exceção técnica. Metralhadoras Maxim contra lanças e escudos não provavam nada. Para a elite militar, aquilo não era guerra. Era apenas repressão colonial. Os estados maiores europeus acreditavam em algo diferente. A guerra entre nações civilizadas seguiria outras regras. O espírito do soldado superaria o aço. A vontade de vencer seria maior que a cadência de tiro. Mesmo a guerra russo-japonesa, com suas trincheiras e milhares de mortos por metralhadoras, foi descartada.
Analistas chamaram o conflito de atípico. Eles preferiram manter os manuais do século XIX. Em agosto de 1914, o otimismo era absoluto. As tropas marchavam rindo. A promessa era uma só: todos estariam em casa antes do Natal. Os planos previam manobras rápidas e ataques de cavalaria. Ninguém projetou uma paralisia industrial de 4 anos. O culto à ofensiva cegou o comando. Eles esperavam um desfile de vitória, mas caminhavam para um matadouro mecânico. O silêncio antes da tempestade era total. A conta por essa cegueira estratégica chegou rápido. A tecnologia de defesa saltou para o século XX, mas a tática de ataque apodrecia no século XIX. Metralhadoras e artilharia de tiro rápido formavam um muro intransponível. Trincheiras e arame farpado garantiam a vantagem absoluta de quem esperava. Os generais ignoraram o metal. Eles enviaram batalhões em formações lineares, ombro a ombro, como se as metralhadoras fossem meros mosquetes. Atacantes avançavam em massa por campo aberto. Uma linha de batedores ia à frente. Quando os primeiros caíam, as reservas preenchiam os vazios. O plano era simples: suprimir o fogo inimigo e causar baixas até o adversário recuar. O golpe final seria decidido no braço. A doutrina exigia a carga de baioneta, mas o aço frio não alcançava o cano quente. Contra uma massa compacta de homens, a metralhadora não precisava de precisão. Ela precisava apenas de munição. Soldados avançavam em silêncio. O apito do oficial cortava o ar. O primeiro disparo da metralhadora derrubava a primeira fila inteira. O cheiro de terra molhada dava lugar ao odor metálico de sangue e pólvora. Em agosto de 1914, a França perdeu 27 mil homens em um único dia. O total de mortos e feridos nos primeiros 5 meses superou 1 milhão de pessoas. 3 milhões de vítimas. Esse foi o preço dos primeiros meses. O mundo acreditava em uma guerra rápida, decidida no brilho das baionetas. Prometeram que todos estariam em casa no Natal de 1914. Mentira. O massacre industrial provou o contrário. A estratégia ruiu diante do aço. No início, os generais subestimavam o fogo automático. A Força Expedicionária Britânica desembarcou na França com apenas 2 metralhadoras Vickers por batalhão. Os alemães eram mais práticos. Eles tinham uma arma para cada 750 homens. Em 4 anos, a proporção saltaria para uma metralhadora a cada 50 soldados. À medida que o outono avançava, os manuais de tática tornavam-se inúteis. Após a Batalha do Marne, com 500 mil de baixas, o movimento parou. Os exércitos tentaram flanquear uns aos outros em direção ao norte. Chamaram isso de corrida para o mar. Mas não houve vencedores. Apenas uma cicatriz na terra. Cada tentativa de contorno empurrava a linha de frente um pouco mais longe. O avanço terminava sempre em um novo buraco no chão. Em novembro, o impasse era total. Uma linha ininterrupta de valas cortava a Europa, dos Alpes ao Mar do Norte. Do alto, o continente parecia retalhado. Os soldados cavaram 40 mil quilômetros de trincheiras coletivas. O comando das trincheiras mudou de mãos. No outono de 1914, o general cedeu lugar ao operador da metralhadora Maxim. O cálculo era simples. Por que a defesa se tornou impenetrável? A resposta está na geometria. A metralhadora não era uma arma de ataque. Pesava dezenas de quilos. Exigia de 4 a 8 homens para funcionar. Um trabalhava no gatilho. Outros guiavam a fita, resfriavam o cano ou carregavam as caixas. Ninguém corria com ela. Ninguém disparava do quadril. Era uma âncora de aço cravada na terra. A arquitetura da morte seguia um padrão industrial. Ninhos de metralhadoras a cada 225 metros. À frente, o terreno era varrido. Árvores cortadas, casas demolidas. Nenhum arbusto para se esconder. Arame farpado em camadas infinitas. Onde era possível, os alemães erguiam bunkers de concreto. Paredes de 1 metro de espessura. Uma fenda estreita para o cano. A densidade de fogo era uma barreira física. 30 metralhadoras por quilômetro. Isso significa um cano cuspindo 600 balas por minuto, a cada 33 metros de frente. Quando o gatilho era pressionado, a física assumia o controle.
A vibração do mecanismo e a variação da pólvora impediam que as balas seguissem a mesma linha. Do cano saía um cone de metal, uma dispersão invisível que os engenheiros chamavam de cone de dispersão. Soldados chamavam isso de zona da morte. Engenheiros preferiam o termo técnico, elipse de dispersão. Imagine o disparo. A bala deixa o cano e não viaja em linha reta perfeita. Ela oscila. O ar, o calor do metal e a vibração da máquina criam um cone invisível de chumbo. No final dessa trajetória, surge a Beaten Zone, uma área oval com apenas 2 metros de largura. Nesse espaço, a sobrevivência é um erro de cálculo da máquina. O projétil viaja quase paralelo ao solo. É o chamado grazing fire, fogo nasteiro. A 600 metros de distância, a bala voa em uma linha que nunca ultrapassa a altura da cabeça de um homem. Do cano até o alvo, não existe ponto cego. Qualquer um que fique de pé nesse corredor morre. Um soldado corre 3 quilômetros em 20 minutos. Sob o fogo de metralhadoras, esses 3.000 metros se tornam uma barreira física intransponível. O som não é de tiros isolados. É um zumbido contínuo e metálico na altura dos ouvidos. A geometria era cruel. As armas trabalhavam em grupos, posicionadas para criar o fogo cruzado. Se um ninho de metralhadora fosse destruído, o vizinho assumia o ângulo. As trajetórias se entrelaçavam como fios de uma rede de aço. O atacante recebia disparos de 3 direções ao mesmo tempo. Ele tentava se esconder atrás de um monte de terra, mas as balas do flanco o alcançavam. O soldado mergulhou no barro, tentando desaparecer enquanto o solo ao seu redor era triturado pelo chumbo cruzado. O chumbo vinha de todas as direções. Era impossível encontrar abrigo. Se a bala não matava no impacto, a lama da Flandres terminava o serviço. O soldado mergulhava no barro para fugir do fogo cruzado. Mas o terreno era uma armadilha líquida. As botas afundavam. O solo, triturado pela artilharia e encharcado pela chuva, sugava os homens para baixo. Alguns ficavam presos. Outros, exaustos e feridos, morriam afogados em crateras de lama antes mesmo de serem atingidos. Na frente de combate, o perigo tinha um nome técnico: fogo de enfiada. Os metralhadores não atiravam de frente contra a linha inimiga. Eles disparavam ao longo dela. Uma única bala atravessava 3, 4, 5 homens em sequência. A engenharia potencializava o massacre. Durante a noite, as equipes estendiam cinturões de arame farpado com 15 metros de profundidade. O objetivo era simples. O arame não parava o ataque. Ele canalizava os soldados para zonas de morte pré-determinadas. O atacante ficava exposto pelo maior tempo possível. Ele virava um alvo estático no meio do nada. Cerca de 40% de todas as mortes em combate foram causadas pelas metralhadoras. O domínio dessa arma definiu a guerra de desgaste: 40%. O massacre era um processo industrial constante. Mas como era a rotina dos homens que operavam essas máquinas no fundo do inferno? Atrás da mira, em 40% dos casos, operavam homens marcados pelo estresse pós-traumático severo. Eles não eram apenas soldados, eram operários de uma linha de montagem de cadáveres. A equipe de uma metralhadora pesada era uma pequena engrenagem industrial. 4 a 8 homens para uma única boca de fogo. O atirador controlava o gatilho e a direção. Ao seu lado, o municiador alimentava a fita sem desviar o olhar. Outros carregavam caixas de aço, peças sobressalentes e latas de água. 2 companhias inteiras de infantaria serviam apenas para uma tarefa: carregar munição durante o fogo contínuo. A máquina exigia sacrifícios físicos. O cano atingia temperaturas extremas em minutos. O metal dilatava. O brilho ficava rubro. A cada hora de combate, era necessário trocar o cano. O metal incandescente queimava as luvas de amianto. O calor irradiava no rosto do atirador, misturado ao cheiro de óleo queimado e pólvora. A água no reservatório fervia. O vapor subia em colunas brancas, denunciando a posição para a artilharia inimiga. Quando o líquido acabava e o suprimento não chegava, o desespero ditava o método. Os soldados urinavam dentro do invólucro de resfriamento.
O cheiro de amônia e urina evaporada impregnava o ar, sufocando o grupo. A lama das trincheiras era o maior inimigo da mecânica. Um grão de areia interrompia o ciclo. A arma silenciava. O silêncio significava a morte. Cada segundo perdido limpando o ferrolho permitia que o inimigo avançasse 10 metros. Era uma luta constante contra o travamento das peças sob o fogo inimigo. Quem era o alvo número 1 no campo de batalha? Não era o oficial, era o metralhador. No caos da frente ocidental, ter uma metralhadora era carregar um marcador vermelho nas costas. Todos queriam te matar. Antes de cada avanço, a artilharia martelava especificamente as posições guarnecidas. Os canhões tentavam enterrar o metal sob toneladas de terra. Se a artilharia falhasse, o perigo mudava de forma. Enquanto o cálculo lutava contra um ferrolho travado, snipers já os caçavam pela mira telescópica. Um único disparo no crânio ou no mecanismo da arma era o suficiente. A infantaria mudou de tática apenas para lidar com esse obstáculo. Surgiram os Sturmtruppen alemães. Eram soldados de elite, os chamados operários da morte. Eles não carregavam fuzis pesados, apenas sacos cheios de granadas de mão. O objetivo era único: flanquear, rastejar pela lama e lançar o explosivo dentro do ninho de metralhadora. A granada se tornou a ferramenta primária de limpeza. O desespero para silenciar essas armas era tão grande que mudou a engenharia. Os britânicos não inventaram o tanque para a glória. O primeiro tanque surgiu como um escudo móvel de aço. Ele existia para esmagar o arame farpado e proteger os homens das balas que vinham da trincheira oposta. A máquina foi criada para matar a máquina. Mesmo sob bombardeio, ataques de granadas e o avanço dos blindados, o comando era absoluto. O cálculo precisava manter o fogo. Se a metralhadora silenciasse, a linha de defesa inteira desmoronava em minutos. O soldado deveria atirar até o último cartucho, ignorando o fato de que cada clarão do cano revelava sua posição exata para a morte. O comando exigia disparos contínuos sob qualquer custo. Na infantaria britânica, o corpo de metralhadoras tinha um apelido oficial: o Clube dos Suicidas. Não era força de expressão, era estatística pura. Dos 170.500 homens que serviram na unidade, 62.000 foram riscados da lista, mortos ou feridos. Isso significa que cada cidade de médio porte da época seria varrida do mapa apenas para preencher as lacunas desse corpo militar. Por que tamanha carnificina? A resposta estava na tática da defesa em profundidade. O artilheiro não ficava atrás. Ele operava bem à frente da linha principal. Era o primeiro obstáculo, o alvo número 1. Enquanto o soldado comum avançava e recuava, o metralhador era uma estaca cravada no solo. Um alvo estático exposto a tudo, da artilharia pesada ao tiro certeiro de um rifle. O substituto chegava ao posto pisando no sangue do antecessor. Ele sabia exatamente onde o outro caiu. Sabia que ocupava o mesmo metro quadrado onde a morte acabara de visitar. As chances de sobrevivência eram mínimas. Era um contrato de morte assinado com o Estado. A proteção era uma ilusão pesada. Os alemães tentaram resolver o problema com a Sappenpanzer, uma armadura de placas de aço projetada para proteger o peito dos atiradores nas trincheiras. Imagine a cena. O soldado veste o colete, sente os 9 quilos de metal pressionando o tórax. A placa é fria, o peso dificulta a respiração profunda. O aço aguenta estilhaços de baixa velocidade, bloqueia fragmentos de granadas que voam sem rumo. Mas a física não perdoa. O atirador inimigo ajusta a mira do rifle a curta distância. Ele puxa o gatilho. O projétil de alta velocidade viaja centenas de metros por segundo. A bala atinge a placa de aço com um estalo seco e metálico, perfurando o metal e o osso sem perder o fôlego. A blindagem não protegia o corpo, mas o espírito estava ainda mais exposto. O aço do Sappenpanzer parava estilhaços, mas era papel diante de um tiro de fuzil a queima-roupa. No entanto, o verdadeiro trauma não era a perfuração do metal. Era o que o soldado via através da fenda de mira. O ataque começa. O dedo aperta a tecla de disparo.
O MG-08 cospe 600 balas por minuto em um fluxo contínuo e frenético. O atirador vê o primeiro homem cair, depois o segundo, o terceiro. É um ciclo sem fim. Quando o operador tomba com um tiro na cabeça, o segundo número assume a arma instantaneamente. Ele sabia que esse momento chegaria. Ele viu o antecessor morrer e sabe que o próximo homem já espera para ocupar seu lugar. Diferente da artilharia, que mata alvos invisíveis a quilômetros de distância, o metralhador encara o resultado. Ele vê os rostos. Ele observa o espasmo dos corpos no campo aberto. Um único soldado opera um moedor de carne industrial que aniquila centenas de homens em poucas horas. O cansaço físico é superado pelo colapso emocional. Não há tempo para processar o horror enquanto o cano está quente. O choque da guerra, o chamado shell shock, não vinha apenas das explosões. Vinha do olhar fixo de quem você acabou de abater. Para os sobreviventes, o silêncio da paz seria povoado por gritos. As noites seriam longas, os pesadelos eternos. Esses eram os chamados sortudos, que conseguiram voltar para casa. Para encerrar esses pesadelos, era preciso sair das trincheiras. Mas as metralhadoras eram pesadas demais para o movimento. O comando exigia o impossível: transformar uma fortaleza de aço em uma arma de assalto. A guerra estava estagnada. O alto comando buscava mobilidade. Como levar o poder de fogo defensivo para a linha de ataque? A solução alemã surgiu em 1915. Eles criaram o MG-08-15. Adicionaram uma empunhadura de pistola. Instalaram uma coronha de rifle. Colocaram um bipé. O objetivo era a portabilidade. Eles reduziram o peso total. Com munição e água, o conjunto pesava 48 libras. Isso são 22 quilogramas. Imagine correr com esse peso no barro sob fogo de artilharia. O soldado carregava metade do peso de um saco de cimento nos braços. A metralhadora leve alemã era, na verdade, uma bigorna. Os generais queriam uma arma de ataque. Os engenheiros entregaram um monstro. O MG-08-15 fracassou nos primeiros testes de combate. A solução não veio das trincheiras alemãs. Veio de um coronel americano chamado Isaac Lewis. Ele ignorou o padrão da época. Esqueça as camisas de água pesadas e o metal fervente. Lewis criou um sistema de resfriamento a ar. O cano era envolto por um invólucro largo e cônico. A cada disparo, o vácuo puxava ar frio para dentro. Um radiador de alumínio dissipava o calor. Sem água, sem mangueiras, apenas física. O peso caiu para 28 libras, 12 quilos e 700 gramas. Isso era um quarto do peso de uma metralhadora comum. No topo do receptor, um disco de aço. O carregador tipo prato comportava 47 ou 97 cartuchos. Quem assistiu a Peaky Blinders reconhece a silhueta. Thomas Shelby usou essa máquina para dizimar a máfia italiana. Mas no lodo da Grande Guerra, o impacto foi tático. O disco girava visivelmente a cada tiro. Era o coração mecânico da arma em movimento. O soldado ouvia o assobio do ar passando pelo invólucro térmico. A metralhadora deixou de ser uma âncora fixa. Tornou-se uma ferramenta de ataque. Pela primeira vez, um único homem conseguia carregar e disparar. A infantaria ganhou os Walking Fire Tactics. Não era mais necessário montar um tripé e esperar o inimigo. Os soldados avançavam atirando da cintura. Enquanto os britânicos avançavam com o Lewis, os franceses entregavam aos seus soldados a pior arma da história: o fuzil metralhadora Chauchat. Foi o armamento automático mais produzido de toda a guerra. 100.000 unidades saíram das fábricas, mas quantidade nunca significou qualidade. O design era um pesadelo mecânico. O carregador curvo de 20 cartuchos usava metal estampado fino demais, quase descartável. Para piorar, os projetistas deixaram uma abertura lateral no carregador. O soldado olhava para a fenda. Ele via exatamente quantos projéteis restavam. O problema? A lama também via. Imagine a cena. O soldado rasteja no lodo da trincheira. Um pedaço de terra úmida cai direto pela abertura do carregador. O mecanismo trava instantaneamente. 75% das falhas aconteciam por causa dessa fenda.
O som do chauchá era um chug-chug lento e irregular, um ritmo mastigado. Ele disparava apenas 250 tiros por minuto. Era fácil de controlar, mas impossível de confiar. Em condições ideais, o cano superaquecia e a arma travava após 300 disparos. No inferno real das trincheiras, o limite caía para 100 tiros. Depois disso, o ferro virava sucata nas mãos do infante. Milhares de homens morreram tentando destravar um parafuso emperrado, enquanto o inimigo avançava. A tragédia piorou para os aliados. Os americanos receberam uma versão adaptada para o calibre 30-06, que era ainda mais propensa a falhas. A salvação para os soldados americanos veio de um nome lendário: John Moses Browning. O maior projetista de armas da história recebeu uma missão clara: criar o fogo em movimento. O resultado foi o BAR, Browning Automatic Rifle, uma máquina de guerra operada a gás e resfriada a ar. O contraste com o desastroso chauchá era brutal. O BAR pesava 1,5 kg a menos. Ele disparava o poderoso calibre 30-06, o mesmo dos fuzis de precisão. Como um carregador de 20 tiros podia mudar o destino de uma unidade? O segredo estava na versatilidade. Seletor de tiro para modo semiautomático ou total, 500 disparos por minuto. A mecânica era tão perfeita que o BAR seguia em serviço até a Guerra do Vietnã. Trata-se de uma longevidade rara para um projeto nascido na lama de 1917. O comando americano entendeu o que tinha em mãos: uma vantagem tecnológica absoluta. Por isso, o Pentágono impôs um sigilo rigoroso sobre a arma. Eles temiam que o design caísse em mãos alemãs antes da hora. A estratégia foi cautelosa ao extremo. O exército segurou o desdobramento total das unidades de BAR na linha de frente. O alto escalão reservou o novo fuzil para a grande ofensiva planejada para o ano seguinte. O BAR resolveu o problema do alcance, mas as trincheiras impunham outra lógica: espaços estreitos, combate corpo a corpo. Naquele labirinto de lama, o fuzil de Browning era longo demais. Os generais queriam o poder de uma metralhadora na palma da mão. Os alemães chegaram primeiro. Eles criaram a MP-18, pequena, brutal, alimentada por cartuchos de 9 mm. Esta arma mudou o ritmo do massacre. O exército alemão equipou suas unidades de elite, os Stoßtruppen, as tropas de choque. Eles não marchavam em linha. Eles infiltravam. Surgiam do nada, disparando rajadas contínuas dentro das galerias aliadas. O pânico era o combustível do avanço. A Grande Guerra provou uma tese: o resfriamento à água era coisa do passado. O futuro pertencia às máquinas resfriadas a ar, mais leves, mais rápidas, mais móveis. Esta lição moldou o conflito seguinte. A Alemanha desenvolveu a MG-42. O som não era de tiros. Parecia tecido rasgando. Uma cadência de 1.200 tiros por minuto. Do outro lado, os americanos apostaram no peso. A Browning M2, calibre .50, um monstro de ferro que permanece em serviço até hoje. Mas o marco zero foi 1914. A Primeira Guerra Mundial consolidou o domínio das máquinas sobre o homem. Milhões de mortos para aprender uma lição técnica. O campo de batalha não pertencia mais à coragem ou à estratégia de Napoleão. A Primeira Guerra Mundial terminou como a Guerra das Metralhadoras.